Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática e na aula de hoje vamos começar a colocar a mão na massa. Vamos começar a entender um pouquinho melhor como é que funciona a interface gráfica do software. Vamos explorar um pouco melhor o módulo Connection, que é o módulo principal, o benchmark do Ideia Estática, e vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre a ferramenta. Então, cliquei aqui, pessoal, no módulo Connection e o Ideia Estática nos oferece essa interface, né? Então, a gente tem a interface aqui na criação de um novo arquivo com a possibilidade de definição de geometria, né? Temos a possibilidade de definição de geometrias gerais, por exemplo, aqui uma figurinha de uma placa de base, temos a figurinha de uma placa de base com um elemento de contraventamento chegando, um nó de pórtico aqui, como se fosse um pórtico tipo knee joint, que é uma pórtico de galpão, por exemplo. Temos um nó de pórtico de pilares com continuidade ao longo da edificação. Então temos padrões diversos, padrões de ligações treliçadas entre componentes tubulares, enfim. Então temos padrões básicos diversos, inclusive padrões dedicados aqui à parte de madeira ou à parte de detalhamento de estruturas em situações de sismos, né? Padrões de ligações mais típicos dessas soluções, tá? Eu queria começar a nossa apresentação aqui, os nossos primeiros passos no IDEA, com um tipo de ligação que é muito fácil de fazer aqui no IDEA Estática, é muito bacana, é muito fluido trabalhar aqui no software, que é uma ligação viga-pilar com continuidade. Então, quando a gente clica nessa template aqui de ligações viga-pilar com continuidade, observem que aparece uma biblioteca com várias ligações, aqui nessa segunda aba, nessa segunda região aqui do software, e a gente pode mexer, né, nas opções. Eu posso tirar aqui, desabilitar a parte pré-definida, posso deixar apenas uma biblioteca pessoal ou de empresa, né? Então vejam que essas ligações que estão aqui, quando eu clico em empresa e pessoal, são ligações que em algum momento eu fiz e gravei aqui no Ideia Estática. Por exemplo, aqui uma ligação de um pilar tubular circular com uma end plate, né, uma viga chegando com alguns anéis, enfim. Então é possível a gente acessar algumas ligações que foram salvas anteriormente e que seguem essa tipologia, tá? Eu vou habilitar aqui essa parte pré-definida, que é uma parte que está mais relacionada à biblioteca do Ideia Estática, para mostrar algumas questões interessantes para vocês. Primeiro que vejam que a quantidade de ligações é muito interessante, né? Muito grande, de templates disponíveis. Uma segunda observação interessante é que aqui o Ideia Estática ele tem todas as ligações que tem esse P indicado do lado, são ligações que estão parametrizadas, que quando a gente habilita o modo desenvolvedor, a gente consegue acessar a parametrização delas. Então, em algum momento, alguém criou uma ligação paramétrica com essas características e isso vai facilitar a mudança de parâmetros na parte de ligações, tá? Então, vamos ver se eu acho algo interessante aqui para a gente. Por exemplo, ó, aqui uma ligação simples, né? Uma ligação tipo T com chapa de extremidade, um end plate. Então, um pilar tradicional com continuidade, uma viga chegando, uma end plate aqui na nossa conexão viga-pilar e enrijecedores de alma dos pilares, ok? Então, uma vez eu selecionando aqui a template, a gente pode especificar algumas propriedades dessa template e do arquivo aqui nessa tela à direita. Então veja que é bem intuitivo, né? Tudo é meio que autoexplicativo. Então aqui a gente pode colocar o nome do arquivo. Então posso colocar aqui treinamento VP ou viga pilar, né? Então vou chamar aqui V-P, viga pilar. A gente pode colocar alguma descrição também, com preferência do usuário, então fazer referência a algum projeto em si, ou fazer algumas observações para quem for avaliar depois a memória de cálculo dessa ligação. Podemos escolher a norma de cálculo. Observe que, como padrão, já está a norma americana, que foi o que a gente selecionou com preferência do usuário. Podemos modificar a edição da norma, tanto na norma de aço quanto na norma de concreto. Então, como padrão, aqui temos o ISC 360 de 2022 e o ACI 318 de 2025. Então, a gente pode editar, muito embora ela tenha sido definida como padrão de preferência do usuário.
tá? E aqui a gente pode escolher materiais. Então, aqui com padrão temos seções laminadas abertas A992. Então, a gente não costuma utilizar esse tipo de aço aqui. Eu posso vir aqui, ó, cliquei em aços ASTM e escolher um aço plástico que a gente costuma trabalhar, que é o A572 grau 50. Então, cliquei aqui nesse. Chapas cantoneiras e perfis tipo U. Aqui no Brasil a gente costuma utilizar muito esses elementos em aço A36, principalmente perfis U e cantoneiras. Chapas a gente também pode utilizar chapas de materiais distintos, embora o A36 seja uma chapa mais comercial, mais de prateleira, mais disponível em distribuidores de aço. Mas claro, se a gente tem projetos que a gente usa o A572, o Civil 300, Civil 350, obviamente vai depender da disponibilidade do fabricante da estrutura de aço. Bom, então vou escolher o aço A36 aqui nesse primeiro momento. Seções tubulares a gente não vai trabalhar nesse projeto nesse momento. Parafuso, tem aqui como padrão um diâmetro de 5/8 A325, grau de solda E70, classe do concreto 4000 PSI. Então, o restante das informações eu vou manter inalteradas nesse primeiro momento. Então, feito isso, eu posso clicar em criar projeto selecionado. E aqui me aparece a interface gráfica do software, tá? Então, a interface gráfica do software, pessoal, é uma interface bastante amigável ao usuário. A gente pode desenvolver um fluxo de trabalho muito intuitivo, muito tradicional no software de engenharia. Então, aqui a gente tem basicamente uma interface gráfica nessa região central aqui, uma região central que tende um pouquinho para o canto inferior esquerdo. A barra inferior aqui da interface gráfica, ela tem várias informações que são interessantes. Por exemplo, aqui normas de cálculo, o tipo de análise que está sendo determinada, que é análise de tensões e deformações, efeito de carga, que a gente em algum momento vai discutir sobre isso também, unidades em milímetros. E sempre que eu clico em algum objeto aqui, ó, na minha interface visual gráfica de modelagem da estrutura, observem que aparece aqui na parte inferior algumas informações. Então, quando eu clico aqui nesse componente, vejam que na interface gráfica esse componente ele fica destacado em termos de cores, ele fica com a cor mais alaranjada. E aqui aparecem informações que é um componente C de coluna, alma 1, então essa é a alma do elemento C coluna. A seção transversal desse componente é um perfil W de 12 polegadas por 65, acho que libras por polegada, eu não lembro exatamente qual é essa unidade de massa. O tipo de material A572 grau 50, espessura do material 9 milímetros, 9,9 milímetros. Então, vejam que essa barra inferior traz bastante informações interessantes para nós, usuários da ferramenta computacional, tá? Aqui na parte de cima, a gente vamos percorrer sempre um fluxo de trabalho, eu costumo comentar com os usuários, eu gosto sempre de percorrer tanto uma direção, nesse caso a direção horizontal, quanto um sentido bem estabelecido. Então, o sentido sempre da esquerda para a direita, seguindo um fluxo meio que tradicional do software de engenharia. Então, seguindo esse fluxo da esquerda para a direita na direção horizontal, a gente tem aqui itens de projeto, em que eu tenho uma lista suspensa. O treinamento VP, que foi o nome do arquivo que eu atribuí a esse componente. Eu posso criar um novo arquivo, quer dizer, uma nova análise, um novo tipo de ligações dentro desse mesmo arquivo, né, gerado. E eu posso também copiar esse arquivo que está sendo projetado aqui para fazer eventualmente pequenas mudanças, fazer testes de concepções. Então, a ideia estática me oferece recursos. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui em copiar, clique em copiar, automaticamente a lista suspensa agora tem 2 itens, treinamento VP, treinamento VP1, ok? Então, os arquivos são idênticos que eu pedi que ele copiasse, e aí eu posso aproveitar de repente esse treinamento VP1 e fazer pequenas modificações, né? Às vezes modificação de seção do pilar, de tipologia de ligações, então a gente tem acesso a diferentes informações, tá? Alberto, como é que eu faço para mudar o número dos arquivos? É possível? É possível sim. A gente pode sair desse ambiente de modelagem, que é esse ambiente principal. É um ambiente que está destacado aqui na barra superior, e eu posso vir aqui em elementos de projeto. Essa é uma opção, uma das opções possíveis. Então,
aqui quando a gente abre esse item de projeto, várias informações do projeto em si estão disponíveis ao usuário. Aqui embaixo, os arquivos de projeto que a gente tem, né? Então, quando eu clico aqui, ó, em alguma dessas linhas aqui embaixo, eu posso modificar e editar o treinamento VP1, o treinamento VP. Eu posso colocar aqui, por exemplo, simplesmente VP e no outro VP1, que quer dizer algo mais enxuto aqui a gente pode explorar. Como eu falei para vocês, a gente pode mexer na descrição também. Eu posso vir aqui e colocar treinamento Beamworks YouTube. Eu posso colocar o que eu quiser. A gente tem liberdade de escrever aqui o que a gente quiser. Às vezes, como eu falei, uma observação, uma descrição para identificar esse tipo de análise junto à memória de cálculo. Então, a gente dá para fazer algo nesse tipo, tá? Uma outra alternativa que a gente tem, pessoal, de modificar o nome do arquivo é aqui na tela principal. Quando a gente clica aqui, ó, nesse item treinamento VP1, aqui eu não sei porque ele não mudou, mas vamos imaginar que eu coloque aqui VP1. Geralmente, quando a gente muda aqui, automaticamente esse item também muda aqui. Deixa eu navegar aqui pela ideia. Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Veja que a mudança que eu fiz lá na aba projeto não foi diretamente para cá, mas geralmente o Ideia Estática faz uma mudança automática. Se eu mudar VP3 aqui, por exemplo, ó, vejo que automaticamente essas duas informações estão sendo modificadas, ok? Quando eu acesso aquele primeiro arquivo nosso de base, o VP, observem que aquela descrição que a gente tinha colocado lá atrás, do treinamento Beamworks e YouTube, aparece aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns recursos e algumas observações que podem ser introduzidas aqui na interface do IDEA, tá? Então é isso. Alberto, como é que eu consigo deletar aquele arquivo que foi criado? Se eu criei sem intenção, dá para fazer? Dá. A gente vai novamente na aba projeto. Na aba projeto, clicamos no arquivo que a gente quer deletar e a gente tem aqui a opção, ó, de excluir, aqui na parte de baixo. Então, excluir. O Ideia Estática pergunta se a gente quer realmente excluir e ok, tá? Uma observação muito importante, pessoal, é desejável e recomendável que a gente, logo ao criarmos um arquivo, que a gente já faça o save, que a gente salve esse arquivo em alguma pasta específica. Por exemplo, verificar aqui se eu tenho alguma pasta de treinamentos, colocar cursos aqui, aprimore, colocar aqui Beamworks. Então vamos imaginar que a gente faça aqui, coloque um nome de arquivo qualquer, treinamento, primeiro passo. Ok. Então é sempre recomendável que a gente faça um save logo de início para que vocês não percam as informações. Vamos lá, então dando continuidade aqui no nosso fluxo de trabalho tradicional, quando a gente percorre essa barra de modelagem, temos várias informações. Temos a questão de compartilhar projeto. Então eu posso compartilhar projeto por e-mail, copiar links, abrir em visualizadores. Então a gente tem diferentes opções aqui para compartilhamento. A gente tem aquelas configurações de projeto que a gente mostrou para vocês no início. Então eu posso fazer modificações aqui conforme desejado. E, inclusive, essas modificações elas podem depois servir para que a gente salve o padrão dessas modificações. Então, vou imaginar que eu descubra aqui que eu prefiro trabalhar com uma determinada configuração de projeto. Então, eu posso fazer a modificação, salvar padrão e automaticamente o Ideia Estática vai salvar aquele log, aquela informação padrão e vai replicar isso para todos os projetos que a gente criar em outros momentos, tá? Seguindo aqui, pessoal, no nosso fluxo na direção horizontal, sentido orientado da esquerda para a direita, temos aqui indicações, que são, entre aspas, tags ou etiquetas de cada componente que faz parte da interface de modelagem. Por exemplo, quando a gente clica aqui em elementos, seleciona, habilita o elementos, observem que aqui na nossa modelagem aparece uma etiqueta. Essa etiqueta tem um B para a viga e tem um C para a coluna. Então essa etiqueta aqui foi uma etiqueta padrão do Ideia Estática para representar o quê?
coluna ou column e para representar o que é viga ou bin, ok? Logicamente, o usuário tem toda a liberdade de trocar essas etiquetas conforme desejado, tá? Então, é possível a gente editar isso daqui, ou colocar uma etiqueta, por exemplo, de P para pilar e V para viga, enfim, o usuário ele é livre para fazer modificações. Alberto, como é que a gente faz a modificação da etiqueta? Eu clico no elemento, na descrição do elemento que está indicado aqui à direita, ó. Clico com o botão direito e coloco renomear. Então, eu posso colocar, por exemplo, pilar P1. Posso fazer a mesma mudança para viga, colocar viga, renomear, viga V1. Ok? Então, tá aí, ó. Então, a gente consegue mudar as etiquetas conforme desejado, ou conforme algum padrão da obra, do projeto, tá? A mesma coisa a gente consegue fazer com as chapas. Eu consigo habilitar etiquetas de chapas, ó. Só que eu não consigo modificá-las, ok? Então, é válido ressaltar que algumas das etiquetas a gente não consegue modificar em relação a chapas. Outras a gente consegue, outras não, tá? Então, quando eu clico aqui em chapas, por exemplo, aqui o ideia estática me mostra que desse elemento viga, a mesa superior está aqui em cima. Ó. Mesa superior, 1, alma, 1 e mesa inferior, 1. Aqui nos enrijecedores, o ideia estática chamou inicialmente esse componente de stiff, ou de stiffener 1D, esse de stiffener 1B. Se a gente rotacionar aqui o modelo, outras etiquetas estão marcando outros enrijecedores, outros componentes, tá? Então, quer dizer, a gente consegue habilitar aqui etiqueta de chapas também dentro da nossa estrutura. Essa chapa daqui de extremidades, a end plate, ela está representada como EP de end plate ou chapa de extremidade aqui no modelo de ideia estática, tá? E dentro das indicações a gente consegue habilitar também o LCS, que é o Local Coordinate System, ou seja, o sistema de coordenadas locais de cada componente. Então, na hora que a gente evidencia que o sistema de coordenadas locais, observem que os eixos locais de cada componente viga e pilar está sendo representado aqui. Então, do elemento viga, por exemplo, o eixo Z local é o eixo vertical, o eixo longitudinal é o eixo X, orientado aqui para fora, né, da viga, e o eixo de seção transversal Y é um eixo paralelo às mesas que estão representadas aqui, certo? Então, veja que a gente tem uma indicação de eixos de sistemas de coordenadas com essas características, certo? Então, o IDEA estático oferece recursos diferentes, ok? Aqui nessa interface gráfica a gente tem ainda outras informações, como a possibilidade de criação de galerias de imagens personalizadas, com ângulos personalizados conforme a gente quer trabalhar. A gente tem a possibilidade de utilizar uma biblioteca de ligações, em que a gente propõe modificações a uma determinada configuração de elementos atual. Então, eu posso propor modificações, eu posso simplesmente criar uma ligação e publicar essa ligação na minha biblioteca pessoal, ou eu posso gerenciar, basicamente, bibliotecas minhas que já foram pré-estabelecidas para esse mesmo padrão de ligações. Então, a gente tem esses recursos relacionados mais à biblioteca, tá? Na barra superior aqui a gente tem, nessa aba de modelagem, a questão de calcular, em que a gente vai, de fato, processar o cálculo, realizar análise de dimensionamento. Temos aqui uma opção que eu não gosto, por enquanto, muito de trabalhar com ela, mas claro que a gente pode explorar a partir de critérios bem definidos, que é o cálculo de soldas. Então, a ideia estática basicamente vai tentar fazer otimizações aqui na questão de soldas. Eu, geralmente, para otimizações, eu gosto de manualmente ir mexendo conforme o sentimento, né, o julgamento de engenharia. Aqui temos algumas informações sobre cargas. A gente vai explicar melhor em outros vídeos para vocês essa questão de carga em equilíbrio, percentuais, importar ou exportar esforços e ligações, importar padrões de ligações de outros projetos. Então temos aqui referências que estão relacionadas às cargas. Temos as questões de exportar o IFC da ligação, como eu falei para vocês, às vezes é interessante que eu exporte essa ligação para um IFC, e esse IFC ser utilizado por uma equipe minha de devariamento, ou equipe de vocês, eventualmente. E aqui temos a questão de como criar novos elementos,
Então imagine que eu queira criar mais uma viga, ou uma diagonal, ou o que quer que seja, eu posso criar um novo elemento. Vamos imaginar que eu queira introduzir uma carga a esse elemento. Então eu posso criar novos casos de carregamentos. E eu posso fazer aqui alguma operação, que são basicamente comandos e elementos que a gente adiciona às ligações, como enrijecedores, às vezes um parafuso, uma solda, que a gente consegue adicionar a partir de operações. Então, em resumo, eu consigo introduzir componentes estruturais, vigas, pilares, diagonais, eu consigo introduzir carregamentos ao meu modelo, eu consigo introduzir operações que são exatamente os comandos e componentes de ligações que a gente vai criando e informando ao modelo, tá? Então a gente vai explorando em outras aulas mais recursos do Ideia Estática. Espero que vocês tenham gostado. Foi basicamente uma degustação para mostrar um pouquinho como é que o software funciona. E a gente se encontra em outras aulas. Tá ok, pessoal? Grande abraço a todos e até a próxima.